Todos encontraram? E fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Vamos ficar só com esses dois versículos e que o Senhor possa aplicar a sua palavra, né, ao nosso coração. E a gente pensou, né, nessa expressão que está aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar as pessoas que estão nesse empenho, né, que estão com essa intenção de edificar. É um trabalho em vão. E nessa manhã a gente vai falar um pouco sobre esse tema, né, edificando a casa. Amados, quando esse texto apareceu, né, quando a gente recebeu o convite, nós começamos a orar e ler e conversar sobre. E me veio esse texto, porque é muito usual, né, sobre a edificação do lar, da casa. E ao ler, foi uma coisa que me veio à mente. Porque aí diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem a edifica. Daí me veio um questionamento: quem de nós, cristãos, podemos dizer assim: o Senhor não edifica minha casa? Quem é que ousa, né, admitir até para si mesmo que não é o Senhor que está edificando sua casa? Isso jamais passa pela nossa cabeça. Então, aí diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Então, eu fiquei questionando isso, mas realmente ninguém vai admitir isso. Ninguém deseja isso. O cristão não deseja isso. E não admite. Se alguém chegar, vai dizer: mas é o Senhor que edifica a minha casa. É o Senhor que sustenta a minha casa, ora pois. Não é? Tem esse questionamento. Mas, se é o Senhor que tem edificado a nossa casa, por que tantos desajustes? A gente tem que questionar. E foi em cima desse questionamento que a gente começou a conversar. Se nenhum cristão admite nem para si mesmo que o Senhor não tem edificado sua casa, a quem se atribui os desajustes? Por que tem tido desajustes em nossa casa? Por que tem tido conflitos que são muitas vezes a ponto de acontecer uma separação? Ou a ponto de um filho dizer: eu não suporto mais, e se intrigar, sair de casa por causa disso? Ou a ponto de irmãos se intrigarem um do outro? Porque eu sei que eu não estou falando nada fora da realidade. Que muitos de nós já vivemos isso, ou já temos pessoas muito próximas que se dizem cristãs, praticantes, vivendo isso. Então, esse versículo, ele começou na minha mente trazer esse questionamento, e a gente começou a conversar e a debater sobre isso, né? Que se é o Senhor que tem edificado a nossa casa, qual a razão da gente não estar vivendo sobre uma casa bem alicerçada, não é? Então, o intuito de trazer esse texto foi para a gente refletir sobre isso, sobre esse questionamento. Então, qual a importância? O que é edificar? E qual a importância de edificar, né? Você quer falar, meu bem? Isso. Esse é um questionamento importante, porque sempre que alguém vai construir, né, fazer uma obra, às vezes se pergunta, né, quem é o engenheiro? Quem é que está
por trás de todo o projeto. Porque ninguém vai dizer, não, eu estou fazendo por minha conta, se você não tem nenhuma experiência a respeito de construção. Quando o engenheiro, né, é bom, tem várias obras na cidade, sustentáveis, né? As pessoas dizem, então ele é muito bom. Então você contratou um profissional de mão cheia. Mas se aquele engenheiro tiver históricos de prédios que caíram, né? E você diz que está fazendo o seu projeto, sua construção, sobre o olhar daquele engenheiro, as pessoas vão dizer, ih, rapaz, problema. E esse texto ele diz, se não for Deus que está edificando a casa, o esforço do marido, o esforço da mulher, o esforço dos filhos, de todos que estão naquele contexto, vai ser em vão. É necessário, né, a presença desse edificador no meio da nossa família. Só tem um jeito de nossa casa, de nossa família ser bem edificada, que é o Senhor edificando. Isso a palavra já diz e a gente já tem consciência. Eu acredito que ninguém diria assim, não, eu tenho outra alternativa, porque é o que a palavra diz. Mas como é que o Senhor vai edificar a nossa casa? Como é que o Senhor edifica o nosso lar? Quais são os sinais do Senhor edificando a nossa casa? Como é que a gente vai ter esse laudo de que é o Senhor que está edificando e não é o nosso próprio esforço? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que para o Senhor edificar a nossa casa, nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade. É a primeira coisa. Porque se a gente não entende que nós não temos capacidade na nossa própria força, no nosso próprio braço, nós sempre vamos ter alternativas para tudo que aparecer. Nós sempre vamos ter um jeito que a gente entende que é melhor de ser feito. Então, a primeira coisa, na nossa casa, na construção do nosso lar, que nós precisamos reconhecer é a nossa incapacidade na forma natural de edificar essa casa. Mas não é tão fácil nós reconhecermos isso, porque nós trazemos uma bagagem, trazemos um ensinamento dos nossos pais, sofremos as influências da mídia, sofremos as influências das filosofias e linhas psicológicas, da psicologia. Então, são muitas as informações que chegam para a gente e é muito difícil a gente parar e dizer assim, não será essa a influência que eu vou seguir, será a influência do Senhor. Falar é fácil, mas no dia a dia se torna difícil. Então, eu tenho que reconhecer a minha incapacidade, mas buscar a ajuda no Senhor, para poder, assim, ter, de fato, a casa edificada. Isso é uma coisa importante, mas porque na prática, como a Dona Neide falou no começo, aqui está dizendo que é o Senhor que precisa edificar a casa. E a gente sabe que nós não somos contra a esse versículo. Se perguntar, todo mundo concorda com ele. Mas o que se demonstra é que no dia a dia, no corre-corre da vida, na prática, às vezes, o Senhor é o último a ser considerado. Na prática, amados, as coisas são resolvidas do jeito que eu quero, no impulso. Quantas vezes a gente não mete dos pés e faz aquilo que dá na telha? Mas esse texto está dizendo que se não for Deus que esteja edificando a casa, os nossos esforços serão inúteis, eles serão em vão. Será um comer um pão de dores. E nessa manhã, por conta desse tema, o Senhor está trazendo ao nosso entendimento considerar a presença de Deus na nossa casa.
nas coisas fáceis, nas coisas boas, nas coisas agradáveis, mas também nos desafios, nas coisas complicadas de resolver. Mas os olhos, as instruções desse edificador vão nos dar as direções. Quem de vocês aqui sabe construir um barco? Tem alguém aqui que é especialista sabe construir um barco? Alisson? Não? Porque ele fez assim, ó. Meu Deus, esse menino, desde pequeno que ele cresce, viu? Noé também não sabia construir um barco, uma arca, mas foi ouvindo as instruções do edificador que ele construiu uma embarcação capaz de suportar um dilúvio. Nós precisamos conhecer a nossa incapacidade, mas precisamos também reconhecer e atender às direções desse grande edificador que é o Senhor nas nossas vidas. Ele vai nos dar bom êxito na condução da nossa casa. Trazendo o exemplo de Noé, a gente lê tão rapidamente as histórias da Bíblia que parece que foi rápido o que aconteceu. Mas nunca tinha existido um barco. Aliás, não tinha nem chuva. Não existia nem chuva. E Noé, com os seus filhos, foram orientados por Deus a construir uma arca. Já imaginou você construir uma coisa que você não sabe o que é? Nunca viu, não sabe como funciona? E aí Deus começou a dar as instruções. É tal madeira, é de tal jeito o corte, é tantos metros, é tanta altura. Tá dando para formar na mente de vocês? Começar a construir uma coisa do nada, uma coisa que você nunca viu. E será que Noé mais os filhos nunca erraram num corte de madeira? Será que eles nunca pregaram uma madeira no lugar que não era correto? A Bíblia não relata isso, mas eu acredito que teve momentos que foi preciso Noé corrigir as coisas. Que foi preciso Noé ajustar a orientação de Deus. E ontem conversando, né? Que a gente construiu a mensagem conversando, desse jeito que a gente está conversando aqui. Ontem a gente conversando, ele trouxe um exemplo interessante, que é a questão da edificação da casa mesmo. Que é construir uma casa. É como se ele dissesse, foi o exemplo que ele trouxe. Posso contar ou você quer? Ok. Ele falou do exemplo mesmo de edificar uma casa. Como, por exemplo, você se diz assim, eu vou construir uma casa do zero. Mas eu não sei construir, eu não sou pedreiro, eu não sou engenheiro, mas eu vou construir do zero. Amados, família é assim. Construir uma família é assim. A gente, quando vai casar, se propõe a construir uma coisa do zero. Se propõe. A diferença é que nós já temos algumas instruções, mas nós nunca vivemos isso. Então, a gente vai se desafiar a fazer isso. E quem é que deseja? Quem é que está dizendo que vai fazer? Quem é que está se propondo? Somos nós. Então, o exemplo foi, eu vou construir uma casa, mas eu não vou construir essa casa sem saber como fazer. Eu quero construir, mas eu vou contratar um excelente engenheiro e ele vai me dizer onde eu vou colocar cada tijolo. Então, quem vai fazer somos nós, mas existe o perfeito engenheiro. Aí vamos construir essa casa, vamos começar a colocar o alicerce. Aí o engenheiro vem e diz, olha, aqui tem que ser tantos tijolos, tem que ter tanta fundura, a massa tem que ser traçada com tanto de cimento, para tanto de areia e tanto de água. Aí a gente começa a construir. Aí o engenheiro volta e diz, não, você errou no traçado da massa. Vai ter que fazer outra massa. Essa massa não vai sustentar. Se eu já tracei a massa, eu vou traçar essa massa de novo de bom grado? Aí tu vai achar ruim. Mas, se eu for uma pessoa que busca a edificação do meu lar no Senhor, eu vou traçar a massa novamente. Agora, se eu teimar, eu posso construir a parede,
colocar um belíssimo azulejo, alguém de fora vai olhar e vai dizer, tá boa, tá bonita. Mas quando vier o primeiro vento forte, o que é que vai acontecer? Vai derrubar a parede. E era isso que a gente vinha conversando. Quais são os sinais que tem na nossa família, que é o Senhor que está edificando e não a força do meu braço? Qual é o sinal? O que é que mostra? Eu acredito que você deve estar se questionando. O que é que mostra que na minha casa é o Senhor e não eu que estou edificando? Sabe qual é o primeiro sinal, meu querido e minha querida? É quando chegar o dia mau, o que é que acontece com sua casa? Quando chega o dia da dificuldade, quando chega o momento em que sua mulher faz uma coisa que lhe desagrada, como é que você responde a ela? Quando chega o dia que o marido faz uma coisa que lhe desagrada, como é que você se comporta? É nisso aí que vai mostrar quem é que está edificando sua casa. Quando seu pai lhe contraria na sua vontade, como filho solteiro que mora em casa, que você diz, eu quero fazer tal coisa, aí seu pai diz, não, não vai fazer não. O seu comportamento vai dizer quem é que está edificando a sua casa. Então, esse é o principal sinal, se é o Senhor que está edificando a nossa casa, ou se é a força do nosso braço. Isso. Porque quem vive o dia a dia na nossa casa, não é? É cada um de nós. É a gente que está dividindo ali aquele espaço, convivendo ali, não é? Mas quem é o regente da casa? A quem a gente está ouvindo? É sempre um desafio, amados. A vida no lar, as coisas têm... A gente vai percebendo alguns momentos, algumas fases difíceis, e as coisas não são, digamos assim, perfeitas, não é? Sempre tem um detalhe, uma coisa ou outra que às vezes mexe com a gente, mas é nessa hora que vai ser percebido a quem a gente está ouvindo, quem é o regente, quem vai dar as direções, porque vai ter situações que a gente vai ter que voltar atrás e consertar. Vai ter situações que a gente vai ter que reparar algumas coisas, mudar algumas opiniões para o bem comum da casa e, acima de tudo, para que seja feito da vontade de Deus. E, às vezes, nem sempre é do nosso agrado esse recuo, não é? Às vezes, nem sempre é a nossa vontade. Mas, se é a orientação do regente, se é a orientação do engenheiro, que haja paz em nosso coração, em fazer aquilo da maneira correta dessa vez. Uma coisa que muitas vezes as pessoas medem se estão bem, é se as circunstâncias estão... Não, se está tudo favorável, está tudo bem, eu estou bem com o Senhor. Se na minha casa tem alimento, se eu consigo pagar tudo o que meus filhos precisam, se a gente está saudável, então é o Senhor que está edificando minha casa. Muitas vezes a gente é levado a medir a edificação da nossa casa por essas circunstâncias. Mas não são as circunstâncias que medem ou que podem nos mostrar se realmente é o Senhor que está edificando nossa casa. Porque circunstâncias positivas, os ímpios também vivem. Circunstâncias positivas, vai estar tudo favorável. Então, assim, e nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso coração é muito levado a isso. A medir se Deus está na minha casa quando tudo está bem, quando não tem nenhuma falta. Mas, amados, toda casa vai passar por momentos difíceis. Por momentos, às vezes, de uma enfermidade, de uma contrariedade, de um momento financeiro difícil. Porque se fosse só pela circunstância, a força do nosso braço conseguiria. Porque a gente poderia trabalhar e ter bom, como o ímpio consegue.
Mas o que vai mostrar realmente não é as circunstâncias positivas, mas é a nossa reação no momento da adversidade. Lembram lá da parábola da casa e dos dois fundamentos? A casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Ela não diz que não dá para edificar a casa. Dá para construir a casa na areia. E pode construir uma casa muito bonita. Uma casa linda na areia. Você pode construir, que é o que eu estava falando da parede, que não foi feita com um cimento bom, mas é uma parede que você bota um azulejo e a pessoa chega e faz, uau, que lindo! Mas a casa, o objetivo e a função do lar não é ser bonito apenas, não é ser perfeito. Ela tem a função, ela tem uma função de glorificar a Deus, de apontar para Jesus. Então, a função do nosso lar não é as pessoas olharem de fora e achar bonito. Outra função do nosso lar é o aconchego, é o lugar onde a gente pode ter com quem conversar, reclinar a cabeça, que a gente possa ter harmonia. Se todo mundo de fora acha lindo, mas quem mora na casa acha horrível e não suporta estar na casa, então não está edificada. Então, o que a gente precisa compreender, e essa mensagem, ela é uma mensagem que nós vamos poder ter uma aplicação para o resto da nossa vida. Porque quando chegar algumas coisas, que estiverem acontecendo algumas coisas na nossa vida, a gente vai poder parar e analisar. Espera aí, eu estou considerando o Senhor edificando a minha casa, ou eu estou querendo fazer isso com o meu braço? Por que é que esse negócio aqui está dando errado? Por que é que isso aqui não está caminhando? Por que é que minha família não está vivendo bem? Por que é que minha família não está tendo paz? Porque bem que eu falo, amados, é a paz, é a harmonia, é a tranquilidade. Que é essa paz que só quando a gente tem a casa edificada pelo Senhor que a gente tem. E a gente tem essa paz e essa harmonia na nossa casa, mesmo em dias difíceis. Mesmo no dia do luto. Nós podemos ter isso. Mesmo no momento mais difícil que a gente possa enfrentar. Quando a nossa casa é edificada pelo Senhor, mesmo nesse dia mais difícil, nós temos paz. Mas se quando chega a primeira circunstância adversa, você vê que a sua casa vira uma bagunça e parece que tudo vai se acabar, então você tem que parar e pensar, epa, eu acho que eu não estou considerando o construtor, não estou considerando o Senhor. E essa é a regra geral, né? Considerar as instruções desse sábio engenheiro. A gente tem, amados, as nossas dificuldades, às vezes os nossos filhos não vão no direcionamento que a gente quer, às vezes tem questões na nossa casa que ficou um impasse, ficou difícil de resolver, são muitas as situações, mas nós queremos trazer nessa manhã, a gente precisa escutar o engenheiro. E quando a gente fala o engenheiro, a gente está se referindo ao Senhor. Esse versículo, ele vai se cumprir, amados. Ele não é apenas para ser uma poesia, né? Ele está dizendo que a casa vai ser bem edificada se for o Senhor que estiver a edificando. Nós precisamos considerar a presença de Deus na nossa vida. E isso aí a gente vai demonstrar de alguma maneira. É necessário algumas coisas práticas do dia a dia que vai demonstrar que a gente está considerando a presença de Deus na nossa casa. Como, por exemplo, a nossa leitura, a nossa oração, especialmente em grupo, né? Especialmente em família, mas trazendo a presença de Deus, enfatizar a palavra de Deus na rotina, né? da nossa casa.
E ao final dessa manhã eu quero deixar um desafio aqui para vocês. Eu tenho um colega aqui em Afogados da Engazeira que ele disse uma frase que eu acho muito interessante. E com essa frase a gente vai se preparando para concluir esse primeiro momento. E ele disse assim: todo lugar vazio é um lugar ocupado. Alguém já ouviu essa frase alguma vez na vida? Não? Todo lugar vazio é um lugar ocupado. Ela é bem prática. Eu coloco essa frase em prática quando eu estou procurando um estacionamento. E a gente vai devagarzinho ali olhando se tem uma vaga, não é? E fica olhando, fica de olho. E aí, lá na frente um carro acende a luz de ré e a gente já fica, olha, aquele ali vai sair. E na hora que aquele lugar ficar vazio, ele vai ser ocupado. Porque todo lugar vazio está apto, está disponível, está pronto para ser preenchido novamente. E, amados, na nossa casa, todo lugar vazio é um lugar ocupado. Todo lugar da nossa casa que não for considerado, que Deus não tiver envolvido naquela situação, é um lugar vazio. Porém, o inimigo vai se carregar de ocupar. Os irmãos estão entendendo essa comparação? Todo lugar vazio é um lugar ocupado. Onde Deus não estiver presente, e aí é importante que a gente considere. Se alguém diga, mas Deus está presente em todo canto, que Ele é onipresente. É verdade, amados, mas em nem todo lugar Ele é considerado. E aonde, na nossa casa, Deus não estiver sendo considerado, fiquemos certos, amados, o inimigo vai se encarregar de preencher aquela vaga. E se a gente não queria estar agindo sobre as instruções, né, desse sábio engenheiro, é bem provável que a gente haja sobre uma influência do inimigo. Porque onde Deus não for considerado, o inimigo encosta. Os irmãos entendem essa comparação? É interessante a gente aprender isso para o nosso lar, mas para a nossa vida pessoal. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos nos despir do velho homem. Mas nós não devemos apenas nos despir do velho homem. Nós precisamos nos revestir do novo homem que plenamente se refaz em Cristo Jesus. Amados, não basta a gente evitar pecados em nossa casa. Porque muitas vezes nós temos uma luta de evitar pecado. A gente na nossa casa, não, vamos evitar mentir. Eu vou evitar trair meu marido vai evitar me trair. Eu vou evitar dar um grito nele, ele vai evitar dar um tapa na minha cara. Eu vou evitar espancar meus filhos. A gente vai evitar assistir pornografias. A gente vai evitar escutar músicas seculares. O que eu estou falando são coisas erradas? Não, são coisas que a gente tem que evitar. Mas não basta evitar o pecado. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo todos os dias. Porque se nós só apenas evitarmos pecados, sem nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos acabar caindo em um momento. Ninguém é cristão só evitando o pecado. Nós somos cristãos imitando Jesus. Então, na nossa casa, no nosso lar, nós não podemos querer viver evitando conflitos, evitando coisas erradas. O que nós precisamos é viver clamando a Deus e considerando a presença dEle. Então, numa tomada de decisão, por que, amados, isso é tão importante? Porque tem coisas que são lícitas e não são pecados e podem lhe afastar de Deus. Tem coisas que são corretas, que não é pecado. Mas aquela coisa que não é pecado, ela pode lhe levar à distância de Deus. Então, por isso que a nossa vida não é apenas de evitar pecados, mas é de nos revestir do Espírito Santo e seguir a instrução dEle. Então, o que nós precisamos, né, e eu vou encerrando a minha parte por aqui, e que a gente deseja
né, trazer nessa manhã para vocês é isso. É sermos cheios do Espírito Santo, para nós termos discernimento em assumir um emprego, o momento certo de de mudar de uma cidade, o tempo certo de se dedicar ao trabalho, o momento certo de buscar uma nova graduação. Eu estou falando de coisas que são listas, que são coisas boas. Isso não é pecado. Mas se você não tiver cuidado, isso pode abalar a estrutura da sua família. A forma de você corrigir seus filhos. Até o que você tem evitado de corrigir, de ser omisso, de ser omissa, porque cansou. Então, tudo isso nós temos que ter cuidado, porque será nessas coisas que dia a dia nós vamos vendo. É o Senhor que tem edificado a minha casa, porque eu posso não dizer que o Senhor não edifica a minha casa, mas eu posso estar vivendo sem a edificação dEle. Então, eu quero encerrar aqui, vou passar para ele terminar, mas quero deixar essa aplicação na nossa vida, né? Que essa já é a parte da aplicação da mensagem. Aplique isso na sua vida, analise, considere a presença do Senhor, considere ver se é o Senhor, se é o momento que o Senhor está instruindo, se é isso que a palavra orienta, e revista-se, leia a palavra, ore a palavra, o tempo todo busque do Senhor, busque se encher do Senhor, porque não basta evitar pecar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra diz que o inimigo, nosso adversário, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Outras versões diz, procurando a quem possa tragar. Não é todo mundo que o inimigo consegue atacar. Não é em toda casa que ele consegue entrar. Ele sai procurando. Ele sai procurando situações, oportunidades. Não é em toda casa que ele consegue entrar. Mas existe algumas famílias que ele consegue. Ele procura a quem ele possa, porque tem outras que ele não pode. Mas se o Senhor está edificando a nossa casa, temos essa segurança, o inimigo não pode nos tragar. Ele não tem acesso a nós. Mas eu preciso ter essa presença considerada. O louvor vem para cá, ter essa presença considerada. Não dando espaço, não dando vaga, deixando sim que Deus seja o regente da minha casa. E aqui eu quero passar uma tarefa de casa. Quero desafiar você, quem ainda não faz, não é? Quem ainda não faz, experimente fazer um culto doméstico. Lá na nossa casa a gente faz uma vez na semana, na quarta-feira, 7h30, somente Edlaneide, eu e Lavínia. E eu quero propor isso aqui a todas as famílias aqui representadas. Escolha um dia na semana e faça um momento de leitura e de oração. Às vezes alguém diz, eu vou pregar para minha esposa, eu vou pregar para o meu marido. Não precisa nem pregar. Pega um texto, faz a leitura, os dois, cada um lê um versículo, e depois faz um momento de oração. Uma vez na semana. Eu vou contar uma coisa para vocês. O primeiro dia é terrível. Parece a pior coisa do mundo que você está fazendo. E olha que é só os dois em casa, todos os dois crentes, todos três crentes. Mas é um negócio insosso. Sabe, sem graça, você parece que está um peso ali em fazer aquilo.
É a sua carne rejeitando. É as circunstâncias querendo criar um clima contrário. Mas seja forte, seja perseverante. Mesmo sem graça e sem gosto, mas faça. E depois, faça um momento de oração. Lembre dos seus filhos. Lembre de alguém. Lembre de uma causa que vocês querem realizar. Tem uma reforma que vocês querem fazer na casa? Vamos orar pela nossa reforma, não é? É um emprego, é um salário melhor, é uma dívida que está incomodando vocês. Ao terminar a leitura, vamos orar pelaquela dívida? Eu digo aos irmãos que no começo é ruim, é sem graça, é sem gosto, e fica um negócio meio... Agora é uma coisa tão impressionante, porque se a gente marcar para um churrasco, a gente vai alegre. Se a gente marcar para uma viagem, é bom. Se a gente marcar para um banho de piscina, um passeio, um sítio, tudo é bom. Agora, quando a gente marca para fazer a leitura e uma oração, eita, e é só a gente em casa. Mas fica o desafio, vença essa barreira do desconforto, mas faça, e crie a rotina de todo aquele dia, naquele horário, fazer o seu momento. E eu digo aos irmãos que a graça vai chegar, que o favor de Deus vai ser derramado sobre a nossa casa, que vai chegar o momento que vai ser mais leve, que vai chegar o dia que vai ser mais prazeroso, e é uma forma de força que a gente vai estar testemunhando no mundo físico e no mundo espiritual, que o engenheiro está sendo considerado na nossa casa, que o sábio arquiteto, que o grande construtor, que o edificador está presente nessa reunião de ajustes. Os irmãos entendem essa linguagem? A gente é quem faz, mas é necessário considerar as instruções desse sábio edificador. Vamos ficar de pé e vamos cantar novamente essa canção, fazendo essa declaração, que você e sua casa servirão ao Senhor, que os nossos filhos não se perderão, que eles não serão tomados, por uma influência maligna, mas os nossos filhos crescerão para a honra e para a glória de Deus. Que a gente saiba conduzir a nossa casa, que embora venhamos a falhar em algum momento, ou quem sabe até em todos, mas que a obediência àquele que sabe todas as coisas e que tem o poder de restaurar e fazer nova todas as coisas, que essa presença possa ser considerada na nossa casa. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção. Talvez fosse o momento da gente fazer uma imposição de mãos. Talvez fosse o momento que alguém dissesse: eu gostaria que orasse, porque lá em casa as coisas não estão tão bem. Mas você e eu vamos sair nessa manhã com uma grande lição, com uma grande receita. Se eu ouvir esse sábio edificador, a minha casa vai permanecer firme. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha
minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Senhor, eu quero colocar diante de Ti agora aqueles maridos que não estão aqui ainda. Oh, Espírito Santo do Senhor, eu sei que o desejo das Tuas filhas é adorar com os maridos. Oh, Senhor, visita aqueles homens aonde quer que eles estejam, ó Deus, para que as Tuas filhas possam sim, Senhor, seguir homens que Te amam, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço por cada uma delas, ó Deus, concede sabedoria às Tuas filhas, ó Deus, para que elas vivam o que a palavra diz, que os seus maridos sejam ganhos até sem palavras, ó Deus. Em nome de Jesus, traz o esposo de cada uma das Tuas filhas que estão aqui nessa manhã, Senhor. Te clamamos por isso. Tem misericórdia, Senhor, da vida desses homens, ó Pai. Livra-os, ó Deus, dos vícios. Livra-os das armadilhas do diabo. Livra-os de si mesmo, ó Deus. Que eles possam sim Te servir. Que eles possam sim achar o caminho. Encontrar o caminho reto para caminharem, sendo os cabeças de seus lares, ó Deus, em nome de Jesus. Te clamo também pelos filhos, ó Deus. Aqueles que estão, Senhor, frios, afastados. Aqueles, ó Deus, que eu sei que muitas mães olham e dizem, ó Deus, é tão difícil. Senhor, parece que cada dia ele se afasta mais. Parece que a cada dia ela se afasta mais. Ó Deus, para Ti não há impossível. Nós Te pedimos nessa manhã, alcança os filhos, ó Deus. Visita onde quer que eles estejam, ó Pai. Te agradecemos pelos livramentos, porque sabemos que Tu tens livrado, Senhor, eles da morte. Tu tens guardado a vida deles. E eu não quero nessa manhã não reconhecer isso. Mas eu quero, Senhor, além. Eu Te peço mais. Traze-os, ó Deus, para a Tua casa. Traze-os, ó Deus, para o Teu serviço. Que eles sejam também Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Dá sabedoria às mães e aos pais que estão aqui, para orientar os seus filhos, ó Deus, dos menores que tiverem, até aqueles que sejam mais velhos e já estejam casados. Dá sabedoria aos pais, ó Deus, para caminharem na Tua instrução, ó Pai, sendo guiados pelo Teu Espírito Santo e orientando em tudo, Senhor, na Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, pelas mães, ó Deus, as nossas mães que ainda não Te servem, ó Pai. As mães daqui, de todo aquele que está aqui, Senhor, que ainda não Te serve. Senhor, salva as mães. Salva os pais, ó Deus. Salva nossos irmãos, ó Deus. Salva nossos sobrinhos e sobrinhas, ó Deus. Ó Espírito Santo do Senhor, clamamos a Ti, porque sabemos que nós não podemos fazer, ó Pai. Porque Jesus já fez na cruz. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda a sermos, ó Pai, bons testemunhos. Nos ajuda como cristãos a salgar a nossa família, para que eles tenham sede de Te conhecer, que eles tenham desejo de caminhar contigo, que eles tenham ansiedade de estar contigo, que a nossa presença, o nosso testemunho, o nosso falar cause sede em nossa família, ó Deus, sede de Jesus, e que eles encontrem esse caminho. Nós clamamos a Ti, confiantes, ó Deus, que não é na nossa força, não é pela nossa bondade, não é, Senhor, pelo jeito que nós oramos, nem pela quantidade que nós oramos, mas nós oramos confiante na intercessão de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está ao Teu lado, Pai, clamando por nós e pelos nossos pedidos.
Por isso, Senhor, nós te oramos em nome dele, porque o nome dele é suficiente. Bendito seja o teu nome. E o nosso coração se alegra, já em gratidão, porque a tua palavra diz que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. E nós cremos que a tua palavra é verdadeira. Glória. E aguardamos em alegria a resposta das nossas orações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória dele. Oh. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos A Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Pai.